Fala pessoal, na aula de hoje nós entenderemos os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Então, bora para a aula. Bem pessoal, na aula anterior nós vimos todos os desdobramentos do Estado Novo e o fim da Era Vargas, encerrando aqueles 15 anos em que o Getúlio Vargas passou na presidência da República. Então, hoje nós começaremos a estudar a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, já sabemos o período, que foi de 1939 a 1945, mas nós temos que saber os cenários antecedentes, principais motivadores para esse conflito iniciar. Primeiro, a Segunda Guerra está totalmente ligada à Primeira Guerra. Nós estudamos a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, e vimos que, ao final da Primeira Guerra Mundial, é imposto à Alemanha um tratado que é conhecido como Tratado de Versalhes, que colocava uma série de restrições à Alemanha no campo militar, no campo econômico, colocava a Alemanha como a única culpada do conflito da Primeira Guerra Mundial. Ela não poderia ter um exército superior a 100 mil homens, ela não poderia mais fabricar armas, então uma série de restrições à Alemanha, colocando ela como totalmente culpada, a única culpada pelo conflito anterior. Esse Tratado de Versalhes vai ser um dos principais, o principal motor da Segunda Guerra Mundial, porque ele vai despertar o revanchismo alemão, o revanchismo, o desejo de vingança do povo alemão e dos líderes alemães de se vingar daquelas potências europeias que fizeram eles assinarem aquele tratado, aquele acordo de Versalhes, que na verdade foi uma imposição e que eles, alemães, conheciam como Ditado de Versalhes, porque ou eles assinavam naquela época o tratado, ou o seu país ia ser invadido pelas tropas da Tríplice Aliança naquela época. Bem, primeiro ponto. Outro ponto, a fragilidade econômica gerada pela crise de 1929, outro ponto que nós também já estudamos. Então, a fragilidade dos países em termos econômicos fez com que florescessem regimes totalmente autoritaristas, com destaque para o nazismo e para o fascismo. Itália, o fascismo, liderado pelo Mussolini, e na Alemanha, o nazismo. E entendam, pessoal, que esses líderes com ideias totalmente autoritaristas, com ideias totalmente repressoras, eles conseguem convencer a maior parte da população com os seus discursos, porque a população está completamente fragilizada, a população está faminta, a população está sem emprego, e quando surgem esses líderes com discursos de salvador da pátria, eles conseguem convencer a população. Então, eles são colocados no poder com apoio popular. Eles não chegam lá, nem o Hitler, nem o Mussolini, não chegaram lá por meio de golpes, por exemplo. Claro que eles vão tendo ali suas artimanhas, mas eles chegam com apoio popular muito forte. O Mussolini vai ter a Marcha sobre Roma, que vai ser um apoio popular muito forte à chegada do Mussolini ao poder. O Hitler também, a partir de 1933, ele vai ganhando cada vez mais espaço na política alemã, até que ele se torna um líder único, o poder todo centrado nas mãos do Hitler. Então, eles dois chegam ao poder anterior à Segunda Guerra Mundial, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esses dois principais líderes, que são líderes autoritaristas, líderes que conseguiram reerguer suas economias, mas a um preço bem caro, que como nós vamos ver a seguir na guerra. Então, são três principais fatores: o Tratado de Versalhes, no fim da Primeira Guerra, a crise mundial que devastou as economias da Europa e do mundo, fazendo com que esses líderes conseguissem chegar ao poder, que é o terceiro ponto. Outro fator que entra no antecedente e entra nos causadores diretamente da Primeira Guerra Mundial é o expansionismo. O expansionismo alemão e o expansionismo italiano. Essas duas grandes potências, na época, conseguiram se reerguer economicamente, então eram muito fortes. A ideia dos seus líderes era propagar as ideias fascistas e nazistas por todo o mundo. Então a Itália começa com ideia expansionista muito forte, mas a Itália principalmente no continente africano. Por isso que ela é uma guerra mundial, não vai estar acontecendo conflito só na Europa. Na Europa vai estar acontecendo, na África, na Ásia também vão estar acontecendo conflitos. Então, o Mussolini
o líder da Itália, ele começa a expansão em direção à África. Ele começa a dominar vários territórios na África, ainda no período anterior à Segunda Guerra Mundial, nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Hitler, que era o líder nazista, o líder da Alemanha, tinha a ideia do pan-germanismo, do Terceiro Reich, de juntar todos os povos germânicos em uma única grande nação. Então, a ideia expansionista do Hitler começaria na Europa e depois se espalharia por todo o globo terrestre, chegando ao ponto que os nazistas dominassem todo o mundo. Então, o que é que vai gerar incômodo nas outras nações europeias, que vai gerar a guerra? Primeiro, o Hitler começa a descumprir o Tratado de Versalhes, mas ele está ali descumprindo por debaixo dos panos, mas todo mundo já sabia que ele estava descumprindo. Ele vai começar a produzir mais armas, ele vai começar a aumentar os seus exércitos cada vez mais, ele está descumprindo aquele acordo, aquele tratado firmado no final da guerra. Desde quando ele chega no poder em 1933, ele começa a descumprir o Tratado de Versalhes. Então ele começa a aumentar suas tropas, começa a aumentar a força bélica da Alemanha, tornando a Alemanha uma grande potência, não só econômica, visto que ele tinha conseguido reerguer a Alemanha que estava no buraco, ele conseguiu reerguer, mas também uma grande potência militar. Então, por muito tempo, as potências europeias ocidentais, França, Inglaterra, elas estão ali fechadas os olhos para o expansionismo do nazismo. A Alemanha expandindo para o lado oriental, para o lado da União Soviética, ia ser dois maus se combatendo um com o outro. Eles nem gostavam, as potências ocidentais nem gostavam do Hitler, das ideias do Hitler da Alemanha, e tampouco gostava das ideias do Stalin lá na União Soviética. Então, se o Hitler está avançando em direção aqui à União Soviética, em direção ao Oriente, uma hora eles iam se embater e estavam lá os dois brigando, os dois iam se destruir. Então seria ótimo para as potências ocidentais. Eu não gosto de nenhum mesmo, porque eles se enfrentam e eles se matam, os dois. Era uma solução para o problema deles. Só porque isso vai mudar, porque o Hitler vai começar a expandir também para o lado ocidental. E é isso que vai incomodar as potências europeias. Esse expansionismo do Hitler vai sair de controle, porque ele expandia, ele ia tomando territórios por meio de guerras rápidas. Vou dizer Blitzkrieg, mas deve ser Blitzkrieg, uma coisa assim, porque é em alemão. Então, essas guerras, o importante é vocês saberem o que eram essas guerras. Essas guerras eram guerras relâmpago. O Hitler conseguia muito facilmente derrotar os países mais fracos. Então ele ia tomando esses países com sua força, que era muito superior à força desses países mais fracos. Então as Blitzkrieg, não sei se pronuncia assim, mas essas guerras relâmpago, o Hitler atacava esses países mais fracos ao mesmo tempo, por ar, pelo mar e por terra. Então, como as suas forças eram superiores a desses países, ele conseguia facilmente anexar esses territórios. Conseguia facilmente com que esses povos fossem rendidos. A força, ele invadia um país muito menor, a força dele era muito superior e esses países acabavam se rendendo ao domínio nazista. Primeiro, Hitler invade a Áustria, consegue anexar a Áustria ao território alemão. Essa ideia do pan-germanismo. Lembrando que a Áustria era a terra natal do Hitler. O Hitler não era alemão, o Hitler era austríaco. Aí, em 1938, ali intermediado pelo Mussolini, vai haver a Conferência de Munique, uma reunião ali dos países europeus, mediados pelo Mussolini, entre a França e a Inglaterra, nessa conferência que juntou esses 4 países. Então eles vão ali conversar na Conferência de Munique para que o Hitler pare de avançar, para que o Hitler deixe de anexar territórios. E eles vão dizer, você pode invadir a região dos Sudetos, mas renuncie à Tchecoslováquia. Só porque foi mesmo que nada. Hitler nem ouviu, não estou nem aí, eu tenho minha força militar mesmo, já invadi outras regiões, por que eu não vou invadir essa? Aí o Hitler invade os Sudetos e invade também a Tchecoslováquia. Isso vai enfurecer muito os outros países, e a guerra estava para começar. A guerra estava por um fio. As potências europeias ocidentais tinham aquela ideia que uma hora ia ter o embate entre as forças nazistas e as forças comunistas, destruindo o mal comum. Os dois iam se autodestruir.
Mas mal eles sabiam que o Hitler, temendo um confronto dos dois frontes, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha teve que lutar dos dois lados, tanto do lado oriental quanto do lado ocidental, o Hitler vai travar um acordo de não agressão com a União Soviética, ainda nesse período anterior ao estopim da guerra. Então ele conversa lá com Stalin e diz, olha, nós vamos assinar esse acordo de não agressão. Você não me agride, você não me ataca e eu não ataco você. Em troca disso, após eu invadir a Polônia, nós vamos já ver a Polônia. Após eu invadir a Polônia, nós dividiremos. Você vai ficar com a parte oriental da Polônia e eu fico com a parte ocidental. Então esse era o acordo que tinha entre o Hitler e o Stalin, um acordo de não agressão. As outras potências ainda não sabiam disso, mas eles tinham ali um acordo de não agressão, que não durou tanto tempo, como nós vamos ver, mas eles no início da guerra, ali, por isso que o Hitler estava tão seguro de invadir tantos países para o lado oriental também, porque ele tinha esse pacto de não agressão. Desde que ele não atingisse a União Soviética, estava tudo bem por enquanto. Então eles vão travar esse pacto germano-soviético de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, dizendo que um não agride o outro, um não ataca o outro. Em troca disso, eles repartem a Polônia após a invasão do Hitler às terras polonesas. Por que, que o Hitler queria invadir a Polônia? A Polônia era símbolo de tudo que o Hitler odiava. A Polônia tinha a maior população judaica da Europa na época. A Polônia era odiada pelo Hitler e odiada por boa parte dos alemães pelo chamado corredor polonês. Vocês lembram que lá no final da Primeira Guerra é criado esse corredor polonês. Vejam aqui na imagem. O território alemão ficou dividido em duas porções. Era um país só, não confunda com a Alemanha Ocidental e Oriental, que ainda nem existia, mas era um país só dividido, cortados ao meio por um outro país. Então, num certo ponto da Alemanha, a Polônia passava pelo meio da Alemanha, dividindo o território da Alemanha em dois pedaços. Irritou muito o povo alemão, irritou muito Hitler e foi um dos discursos que mais fez com que ele chegasse ao poder. Esse revanchismo também ao povo polonês e também reconquistar aquele território para ser de novo da Alemanha, para que o território alemão fosse único novamente. Então, por isso que ele desejava tanto chegar até a Polônia. E em 1º de setembro de 1939, após a invasão da Polônia, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Aí está iniciada a Segunda Guerra Mundial. Se iniciou a Guerra Mundial, nós precisamos saber quem está em qual e quais lados são os lados da guerra. Nós precisamos saber o nome dos blocos. Nós tínhamos blocos lá na Primeira Guerra Mundial, nós temos blocos nessa Segunda Guerra Mundial, que vão ser formados ainda no período anterior à guerra. Nós temos o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Já no início da guerra, esses três, em 1941 já tinha a Itália. E do outro lado nós temos, por enquanto, apenas os principais, pessoal. Claro que do lado dos alemães tiveram vários outros países que deram apoio. Do lado dos aliados tiveram vários outros países que deram apoio. Mas os principais, os protagonistas, nesse momento, era Inglaterra e França. Inglaterra e França estavam, por enquanto, no início da guerra, do lado dos aliados. Então nós já sabemos os dois blocos. O eixo, Alemanha, Itália e Japão. E os aliados, por enquanto, França e Inglaterra. E essa primeira fase, pessoal, da guerra é caracterizada pelo avanço do eixo. O eixo consegue dominar boa parte da Europa, principalmente a Europa Ocidental. O eixo avança muito em direção ao Ocidente. As tropas nazistas avançam muito em direção aos países aqui da Europa Ocidental e chegam a tomar parte da França, que era a principal potência da Europa naquela época. França e Inglaterra, as duas principais potências. Tirando a Alemanha, você tem França e Inglaterra como as duas protagonistas da Europa naquela época. Então, o domínio da França foi uma derrota muito importante para os aliados. Os aliados, ao perderem a boa parte da França, não foi todo o território francês, mas boa parte do território francês já estava dominado pelas tropas
nazistas. Isso foi uma derrota muito forte. Então, de 1939 até 1941, na série de conflitos, na série de batalha que teve, vai ser marcado pelo avanço do eixo. Além da França, as tropas do eixo vão conquistar Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega e vários outros países da Europa. Então, vai ser marcado de 39 a 41 pelas vitórias do eixo. O eixo vai ganhar muito. O Hitler está ganhando muito aqui na Europa. A Itália está conseguindo dominar vários territórios lá na África. E o Japão está dominando várias ilhas na região do Pacífico. O Japão também estava com sua ideia expansionista lá na Ásia. Então nós focamos principalmente na Europa, mas a guerra estava acontecendo em pelo menos 3 continentes. Até que os ingleses irão inventar os radares. E eles passaram a não receber mais ataques surpresas dos alemães. Então agora os ataques para eles já previam os ataques, eles passavam a contra-atacar, a abater aqueles aviões, a contra-atacar as tropas do eixo. Então a Alemanha vai ver, opa, peraí, a gente tá só atacando, mas não, estamos sendo atacados. Quando a Inglaterra não se rende, preste atenção nesse ponto que é muito importante, a Inglaterra não se render e a Inglaterra passar a contra-atacar, vai ser um marco inicial para o início do fim. Por quê? Eles passam 2 anos, pelo menos, só atacando e vencendo, atacando e vencendo, atacando e vencendo, atacando e vencendo. Aí eles vão atacar a Inglaterra pensando que facilmente vão derrotar a Inglaterra, pensando que facilmente eles vão destruir a Inglaterra. E não vai acontecer isso. A Inglaterra vai ser muito atacada, mas ela vai resistir. Aí agora a Alemanha estava sofrendo. Aí disse, opa, vamos, nós estamos aqui, não está dando certo, não, vamos para esse outro lado aqui. Então ele vai descumprir, lembra daquele acordo de não agressão? Quando a Inglaterra, pensem que a Alemanha está aqui é o mapa da Europa. A Alemanha está aqui, nessa parte que fica no meio da Europa, entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Ele veio atacar desse lado aqui os ingleses, e os ingleses contra-atacaram. Aí ele disse, opa, vamos atacar para esse lado aqui. Só que, ó, o burro, ó, atacando agora, ó, dos 2 lados. E os 2 lados atacando. Isso vai ser o início do fim da Alemanha, o início do fim das tropas do eixo dentro da Europa, pelo menos durante a Segunda Guerra Mundial. A partir do momento, em 1941, a partir do momento que o Hitler passa a atacar a União Soviética agora se junta aos aliados. Então nós temos mais um país, que era um conjunto de países, mas nós temos mais uma potência dentro dos aliados. Agora não só mais Inglaterra e França, temos Inglaterra, França e União Soviética lutando contra Japão, Alemanha e Itália. Os soviéticos vão ser responsáveis pelas primeiras derrotas do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Os fatores. O território era muito extenso, o que tornava o avanço das tropas alemãs, das tropas do eixo, em direção à União Soviética muito difícil, muito dificultoso. A extensão territorial do país. Outra coisa, o frio. Então, os soldados alemães não eram acostumados com aquele frio da Rússia, da União Soviética. Já os soldados da União Soviética eram totalmente preparados naquele frio. Falando em termos estratégicos, em termos de guerra, o pior erro do Hitler foi ter atacado a União Soviética. Ele podia ter passado o resto da guerra só atacando esse lado aqui. Talvez ele tivesse até ganhado. Mas, como ele atacou a União Soviética, ele cometeu um dos piores erros da sua vida. Porque a dimensão do país dificultava a chegada de armamentos, chegada de comida, chegada de medicamento para os soldados que recebiam tiro, que precisavam amputar. Então morria muita gente de frio, de fome, soldados nazistas. De frio, de fome, de tudo no mundo morria gente. A principal batalha, a batalha marco dessa guerra entre os alemães e os soviéticos, vai ser a Batalha de Stalingrado. O Hitler queria derrotar os soviéticos justamente em Stalingrado, e queria conquistar Stalingrado. Porque se o Hitler conquistasse Stalingrado, era como se ele estivesse decretando a vitória sobre a União Soviética e sobre o Stalin diretamente. Stalingrado. Olha o nome da cidade. Stalingrado. Se ele conquistasse, derrotasse os soviéticos e conquistasse Stalingrado, ele se declararia um grande vitorioso. Eu dominei a cidade que leva o nome de Stalin. Agora ela é minha. Agora ela pertence à Alemanha. Só que isso não aconteceu. Depois de uma sucessão de perdas
dentro do território soviético, as tropas alemãs são obrigadas a se renderem. 2 milhões de pessoas vão morrer só na Batalha de Stalingrado. Os soldados alemães em Stalingrado estavam cercados, famintos, sem combustível e munição. Em dezembro, os alemães lançaram uma missão de resgate chamada Operação Tempestade de Inverno, liderada pelo muito experiente general Erich von Manstein. Mas essa operação foi contra-atacada pelos soviéticos através da Operação Pequeno Saturno, que serviu para deter a tentativa de resgate e também iniciar a expulsão do Grupo de Exércitos A, que neste momento ainda não tinha alcançado os poços de petróleo no Cáucaso. Em janeiro de 1943, as forças alemãs estavam cercadas em Stalingrado e recuando desesperadas no Cáucaso, diante de um imparável avanço soviético. Hitler subestimou completamente a força do Exército Vermelho. Não contava com a força e determinação dos soldados soviéticos e com as reservas praticamente infinitas de Stalin. Tentou conquistar 2 objetivos ao mesmo tempo. Um verdadeiramente estratégico e importante, representado pelos campos petrolíferos do Cáucaso, e outro completamente secundário, representado pela cidade de Stalingrado. Não conseguiu conquistar nenhum deles, e nesse processo perdeu aquela que era considerada a unidade militar mais poderosa e bem armada, o 6º Exército, que entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro de 1943 se rendia nas ruínas de Stalingrado. Os soldados da União Soviética capturam inúmeros soldados alemães e vão fazer passeatas com ele, mostrando à população: aqui vencemos ele. Então Stalingrado vai ser a primeira grande derrota dos alemães, a primeira grande derrota dos países do eixo. E está só começando as derrotas dos países do eixo. A segunda fase vai ser marcada pelo avanço dos aliados. Os aliados vão começar a vencer as tropas do eixo. Outro fato que vai acontecer ainda em 41, passagem de 41 para 42, é o ataque dos japoneses a uma base americana, a base de Pearl Harbor. 350 aviões. Foi a mais rápida ofensiva aérea da história militar. Em Pearl Harbor, todas as estações de rádio ainda estavam fora do ar, menos a KGMB, com um programa de músicas românticas, pois os japoneses usaram o sinal dela para se orientar em direção ao alvo. Naquela manhã, a base de Pearl estava usando, ainda de forma experimental, uma nova engenhoca, o radar. 1 hora depois da decolagem, a leste, os aviões japoneses receberam a ordem de atacar. O inimigo tinha sido apanhado de surpresa. No contra-torpedeiro Nevada, a banda estava fazendo um treino bem cedo para o campeonato de bandas de música da base. O Nevada repassava o hino nacional americano quando foi atingido. Às 8h50, uma bomba do tamanho de um carro Volkswagen atingiu o casco do Arizona. Entrou nos sistemas de munição e abastecimento de combustível e o navio inteiro explodiu. Toneladas e toneladas de munição, milhares e milhares de barris de petróleo, tudo explodiu ao mesmo tempo. O Arizona foi o maior feito japonês naquele ataque. Você não faz ideia do barulho, diz esse marujo sobrevivente. Eu podia ouvir o barulho ainda 2 semanas mais tarde. Aquilo era uma bola de fogo. Os que conseguiam sair pareciam um pedaço de lenha em chamas. Eu reconheci um amigo e toquei nele. A pele dele grudou na minha mão. O que vai ser o marco para os Estados Unidos entrarem. E os Estados Unidos entram primeiramente declarando guerra ao Japão, mas já entram do lado dos aliados, declarando apoio
aos aliados. Então eles vão lutar, as tropas estadunidenses vão lutar primeiramente lá na Ásia, mas depois eles lutam também na Europa. Os Estados Unidos não têm um papel tão primordial como eles se colocam como os grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, não. Se você disser a um estadunidense isso, ele vai bater na sua cara. Mas os principais vitoriosos da Segunda Guerra Mundial dentro do território europeu foi a União Soviética. Foram os soviéticos que mais venceram, que mais capturaram soldados nazistas, soldados do eixo dentro da Europa, foi a União Soviética. Enfim, mas em 1941 os Estados Unidos passam a integrar o grupo dos aliados. Agora os aliados têm Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. São 4 potências lutando contra Japão, Itália, lembrando, estou falando das protagonistas, Itália e Alemanha. Aí já começa o fim do eixo. O eixo pouco a pouco vai se ruindo. Pouco a pouco. Os Estados Unidos derrotando os japoneses lá na Ásia. A Itália também vai perdendo espaço lá na África. Então está começando a se fechar o cerco. Começando a se fechar o cerco. Lembrando que os Estados Unidos, eles já eram aliados aos aliados. Eles já declararam apoio aos aliados desde o início da guerra. Mas, inicialmente, os Estados Unidos não estavam definitivamente na guerra, não estavam efetivamente lutando. O apoio dos Estados Unidos no início da guerra era com propaganda contra o nazismo, no cinema, nos quadrinhos, enfim, nas obras. Os Estados Unidos sempre declararam apoio aos aliados e eram sempre fazendo chacota dos nazistas, sempre fazendo propaganda contra os nazistas. Heil Hitler! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! And now, the vacation is over by special decree of the... United States of America. Not to love the Führer is a great disgrace. So we heil, heil, right in the Führer's face. So we heil, heil, right in the Führer's face. Os Estados Unidos só entram diretamente após o ataque dos japoneses em Pearl Harbor. Após o momento que os japoneses atacam essa base militar dos Estados Unidos, é o momento que os Estados Unidos entram definitivamente nos blocos dos aliados. O cerco, a Alemanha estava cada vez mais se fechando. Então nós estamos nessa situação. Itália perdendo espaço na África, Itália quase que dominada já pelas tropas dos aliados, Japão perdendo para os Estados Unidos e a Alemanha cercada. Por um lado, a União Soviética e, por outro lado, as tropas dos aliados, as tropas estadunidenses na Europa, as tropas francesas e as tropas inglesas cercando a Alemanha. Todos esses desdobramentos e o fim da guerra nós estudaremos na próxima aula. Qual é o objetivo de vocês terem aprendido hoje? Tudo. É sério, tudo mesmo. Vocês têm que saber os antecedentes, os principais. Primeira Guerra. O que foi que aconteceu no final da Primeira Guerra? O Tratado de Versalhes. O que foi que esse Tratado de Versalhes fez? Ele impôs várias coisas à Alemanha, o que vai despertar o revanchismo alemão. A desejo de vingança. Isso. Outra coisa, o expansionismo alemão, o expansionismo japonês e o expansionismo italiano. O alemão, ali naquela ideia do Terceiro Reich, a Itália lá na África e o Japão ali na região da Ásia. Expansionismo, expandindo seus territórios, dominando os territórios. Qual é o que se destaca? O expansionismo alemão, por aquelas guerras relâmpagos. Eles atacavam vários países de maneira muito rápida, o que fazia com que esses países se rendessem muito facilmente. Eles já tinham conquistado vários territórios na Europa. Aí tem a Conferência de Munique. Eles dizem, avança para o Sudetos, mas pare por aí. Aí o Hitler
invade a Tchecoslováquia, invade outras regiões, e o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial é a invasão do Hitler à Polônia. Por que o Hitler invadiu a Polônia? Porque ele sabia que não ia lutar com a União Soviética, porque ele tinha aquele acordo da Polônia, de repartir a Polônia no meio. Ele sabia que não seria atacado pela União Soviética naquele momento, e eles desejavam invadir a Polônia por quê? Por conta do corredor polonês, que eu não vou explicar o que é, que senão vai durar 3 dias a aula, por conta do corredor polonês e por conta também da questão dos judeus, que nós vamos ver com mais detalhes o Holocausto lá na segunda aula. Quando ele invade a Polônia em 1º de setembro de 1939, imediatamente Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Aí nós temos a Segunda Guerra Mundial iniciada. Quais são os blocos? Inicialmente eixo: Itália, Japão e Alemanha. Primeiro foi a Alemanha e Japão, depois a Itália. E nós temos nos aliados até esse momento aqui, que nós vimos em tudo nessa aula, inicialmente nós tivemos apenas Inglaterra e França, depois a entrada da União Soviética, quando ele descumpre aquele tratado de não agressão, a entrada da União Soviética, e depois a entrada dos Estados Unidos, quando os japoneses atacam a base de Pearl Harbor. Então até nesse momento nós temos 4 de um lado, 3 do outro. O principal erro dos alemães na Segunda Guerra Mundial foi atacar a União Soviética descumprindo o tratado de não agressão. Eles pretendiam conquistar a União Soviética, porque eles também tinham ódio dos comunistas. Eles queriam a todo custo destruir a União Soviética e conquistar a União Soviética, anexando ali anexando ao território alemão. Só porque eles vão se dar mal. Por quê? A dimensão da União Soviética, país muito extenso, o frio vai fazer com que eles sofram com fome, vai fazer com que eles morram de frio, o que vai fazer com que ele, dividido ali nos dois frontes, mande gente por dois lados e começa a se enfraquecer muito. Ele manda gente para um lado e vê que não está conseguindo, manda mais gente, para não se render. Ele não se rendeu em nenhum momento, mas suas tropas só perdiam, até o momento em que eles se rendem. E a primeira grande perda do Hitler é em Stalingrado. Os soviéticos vão conseguir prender vários soldados alemães, além do número de mortos, que vai ser muito alto, tanto de um lado quanto do outro. E nós paramos por aqui. A Alemanha cercada pelos dois lados, Itália perdendo espaço, Japão perdendo espaço na guerra. Na próxima aula nós veremos os desdobramentos e o fim da Segunda Guerra Mundial. Espero que tenha entendido e até a próxima aula. Tchau!